Continuando sobre a entrevista, próxima dica é postura, pessoal. Vamos ter atenção na questão da postura, saber o que falar no momento certo, cuidado com a língua, falar demais. Na minha entrevista de emprego, muitas pessoas foram eliminadas por falar muito, falar besteira, fazer gracinha, rir em momentos errados. Porque acontece? Ali você está sendo avaliado, tem psicólogos, tem pessoal do RH, então eles vão olhando, eles vão percebendo a característica de cada um. Se um cara faz gracinha numa entrevista, ela, opa, esse cara aqui ele não tem foco, é aquele cara que vai começar a ser engraçadinho e não vai dar trabalho. Ela elimina logo. Ah, aquele cara que é rabugento, e esse cara aqui é aquele que vai querer inventar de processar, dar atestado, entendeu? Elas vão suprindo, vão pesquisando essa característica dependendo do que você fala. Então, pessoal, postura, segure a língua, não fale demais, fale somente o necessário. Imponha a voz de vocês, postura reta, quietinho, só respondam o que perguntarem. Na minha entrevista, muitas pessoas perderam a oportunidade por besteira. Eu vou dar um exemplo. Tinha um rapaz lá, na entrevista ela tinha a mania de perguntar o seguinte, ela passava um por um, aquela fila de gente, e ela perguntando nome, idade, se tinha algum curso, o que tinha feito, aí beleza, e o que fazia, como era aquela profissão, ela ia pesquisando, pescando alguma coisa. Eu nunca vou esquecer disso. Teve um rapaz lá, que eu vou dar de exemplo para vocês, ele fez a maior besteira da vida dele e até, sabe, todo mundo ele ficou espantado, nem até as pessoas que estavam tímidas e envergonhadas não acreditaram que o cara fez aquilo. Ela perguntou, o cara falou o nome dele, disse sua idade, disse qual o emprego que teve, ele falou que estava trabalhando numa outra empresa de hotelaria. Aí quando ele falou que estava trabalhando em outra empresa de hotelaria, a entrevistadora pegou e perguntou, você estava trabalhando em outra empresa de hotelaria, mas o que aconteceu? O que o sujeito falou? A questão que eu falei para vocês da língua, ó. Ele pegou e disse, ah, eu trabalhava numa empresa de hotelaria, mas eu saí dessa empresa porque ela estava me dando muito problema, atrasando o pagamento. Eu acabei entrando com um processo para ela, entendeu? Ela falou que você está processando a sua empresa? Ele percebeu na hora da entrevista que ela perguntou isso, você está processando? Ele travou, arregalou os olhos e percebeu assim, ih, falei demais. Aí ele, não, é o seguinte, eu não tô, eu tô processando, mas é porque, ou seja, já se queimou. Ela na hora, eu só via ela fazendo assim com a caneta, ó, e olhando para ele. Ou seja, eliminou, cortou fora. Por quê? Falou demais. Você, como o dono de uma empresa, alguém que está ali entrevistando, você contrataria um cara desse que falou mal da empresa anterior, que já processou, entendeu? Cheio de problemas ali. Quais garantias que você vai ter de que esse cara não vai trazer o mesmo problema para você? Esse foi só um exemplo. Então, pessoal, postura, segurem a língua. Cuidado na hora da entrevista de falar demais, entendeu? Gracinha, falar besteira. É sempre sério, responder só o que é necessário, entendeu? Tentar se impor assim com coisas que vão te ajudar na entrevista, somente. Pessoal, vamos lá, a outra dica é o seguinte, nem sempre a entrevista vai ser de forma coletiva, assim, um monte de gente, ela pode ser também individual, um caso esporádico ali que, por exemplo, está faltando uma pessoa para embarcar daqui a uma semana e ela precisa de alguém de emergência, está contratando alguém e vai ser só você e o entrevistador, só vocês dois. Tem pessoas que ficam bastante nervosas com essa situação de olho no olho, cara a cara, falar ali só com uma pessoa na sua frente. Dica, evitar se mexer muito, chegar assim e ficar... meu nome é tal, olhar para os lados, não olha, sempre ó, respira fundo, tranquilo, dorme bastante antes, alguns dias antes, tenta dormir bastante, relaxar, chega na entrevista, ó, senta direitinho, quieto, olhando, fixo para a pessoa, sem mexer cabeça, quando ela pergunta alguma coisa, você olha nos olhos dela e responde, mas claro, sem cara de doido, só olhar naturalmente e responda o que ela perguntar. Quer gesticular? Pode gesticular, é até bom.
Você chega para que ela vê que você tem desenvoltura, mas não aquela coisa nervosa de meu nome é tal. Não, é sempre postura reta, braços mexendo, pode gesticular, apontar, voz firme, na voz meu gaguejando. Dica, para pessoa que está nervosa, que está tremendo muito, uma dica que eu dou para vocês, leve uma caneta, um lápis, segurem ela aqui, tá vendo aqui assim, vocês podem segurar no seu colo, aperta a caneta. Pode ficar assim, segurando assim, ou segura com as pontas dos dedos e deixa aqui embaixo, Tenta ficar rodando ela devagarzinho. Nada, não vai ficar assim, mas segura ela como uma forma de segurança para vocês. É uma dica que eu dou, porque é melhor do que vocês ficarem com a mão solta, segurando na cadeira, segura aqui, coça aqui, segura na caneta. Mão para baixo e segura na caneta. É uma dica que eu dou para vocês, para ficar tranquilo. Muitas pessoas, muitos amigos meus que me perguntaram e fizeram entrevista e agiram dessa forma, ajudou bastante. Segurou uma caneta, respirou fundo, dormiu bastante dias antes. Fiquem tranquilos, pessoal, porque é ali que a sua carta convite para o seu emprego, vamos assim dizer. Então tente mostrar o melhor de si. Não fiquem nervosos, postura reta, falando de frente para o entrevistador, olhando na cara dele, não olha para baixo, não se mexe muito, segura a caneta ali e responde somente o que ele perguntar.